Oi, gente. Você sabe por que a ansiedade aparece para você? O que acontece com o seu corpo quando a ansiedade chega? O que acontece com a sua cabeça quando a ansiedade chega? Se você não sabe, aproveita essa aula para aprender um pouco mais sobre ansiedade de uma forma simples e didática. Eu sou Rafa Baldi, eu sou psicóloga, sou especialista em ansiedade e estou aqui para ajudar você a entender melhor o que acontece com o seu corpo durante uma crise ansiosa. A ansiedade é um mecanismo humano normal. Todo ser humano tem ansiedade como um mecanismo básico, primitivo da nossa existência. Não só nós humanos, mas como também muitos animais, especialmente os mamíferos, nós temos isso como um sistema de defesa. Então, a ansiedade como um sistema de defesa, ela nasce lá no nosso cérebro, num pequeno lugarzinho no centro do cérebro chamado amígdala cerebral. Esse mecanismo, ele é como se fosse um botão de alerta que é disparado toda vez que ele identifica uma situação desconhecida, uma situação de perigo, de risco, de ameaça, alguma situação que te incomoda profundamente. Num ser humano que não sofre com ansiedade tóxica, esse mecanismo funciona de uma forma mais natural. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que está ansiosa por conta de uma prova, por conta do casamento, por conta de uma mudança de emprego, de uma mudança de casa, de cidade. Essa ansiedade vem, faz um papel de alertar essa pessoa para ela olhar para todos os pontos relativos a essa mudança que ela vai sofrer, gera um certo desconforto que é situacional, que vem, dá uma resposta, dá um alerta para o corpo e vai embora. Na pessoa que sofre com ansiedade tóxica, esse mecanismo funciona de um outro jeito. Esse botão de alerta está funcionando em exagero, de forma exacerbada. Ele está se acionando, esse botão de alerta, de uma forma desnecessária. Ele está sendo acionado por você mesmo, pelos seus pensamentos de medo, pelas suas inseguranças, pelos fantasmas de medo que a sua mente desenvolveu, e ele está fazendo com que esse mecanismo dispare todos os sintomas no seu corpo no momento em que não precisa. Então, a ansiedade tóxica, ela é isso, ela é a ansiedade acima do limite, sendo disparada em situações que não precisariam de toda essa resposta. Então, por isso que o corpo sente tudo isso. A ansiedade como um mecanismo humano, ela faz sempre as mesmas coisas. Ela vai te preparar para lutar ou para fugir diante dessa situação de medo. Você vai precisar dar uma resposta. E essa resposta pode ser lutando ou fugindo. Mas então entendam, a ansiedade em si não é ruim. Ela é boa, ela é necessária para nós. Porque é ela que vai fazer, por exemplo, se você estiver diante de uma situação de perigo real, sua casa está pegando fogo. É graças ao mecanismo da ansiedade que você vai ter, em fração de segundos, uma resposta de correr daquele fogo, de salvar alguma coisa, de salvar a própria vida, de salvar outras pessoas. É esse mesmo mecanismo que te defende de um perigo como esse. Entende que a ansiedade por si só não é ruim? Ela é uma defesa, ela é uma resposta que a gente precisa ter diante de várias coisas da vida. Só que no ansioso, o seu próprio pensamento de medo começa a disparar esse botão de alerta com mais frequência, em momentos em que não precisaria isso acontecer. Por isso, a resposta física, ela vem de forma exagerada e você não vai dar vazão para toda aquela descarga de neurotransmissores que você vai receber nesse momento. O que a amígdala cerebral, aquele lugarzinho lá do cérebro, faz? Ele dispara o seu mecanismo de defesa para a ansiedade, dispara os sintomas físicos através dos neurotransmissores, principalmente a adrenalina e o cortisol chamado também de hormônio do estresse. Então, o seu corpo se estressa, entra numa questão de estresse como uma resposta a um perigo, real ou imaginado.
que acontece no nosso corpo nessa hora, gente? O nosso corpo tem aceleração dos batimentos cardíacos, quer dizer, o nosso coração passa a bater de forma mais acelerada, bombeando mais sangue para os músculos, tirando um pouco o sangue da pele, da área mais superficial da pele, por isso que a gente fica pálido, por isso que a mão gela, o pé gela, as extremidades ficam geladas, porque o sangue vai para o músculo, para nos dar a força necessária para correr, para lutar, para enfrentar uma situação de perigo. Então, é uma resposta fisiológica que você está tendo. Junto com isso, o que acontece? O coração faz o que também? Quando ele bombeia sangue mais rápido, ele aumenta a nossa pressão arterial. Então, aquela sensação que você tem, e que muitas pessoas têm o hábito de ficar medindo, aferindo a pressão diversas vezes durante uma crise de ansiedade, ela é totalmente desnecessária e só aumenta a sua ansiedade, porque você medindo a pressão, ela vai estar alterada nessa hora. O seu corpo está respondendo a uma ameaça. Então, claro que a sua pressão arterial vai estar mais alta. Isso não significa que você é uma pessoa hipertensa, uma pessoa que cronificou problemas de pressão e que precisa tomar remédios contínuos para isso. Você está tendo uma crise ansiosa e por conta da crise ansiosa, você está tendo um aumento de pressão, um pico de pressão, provocado pelas próprias descargas de neurotransmissores que estão acontecendo no seu corpo. Então não se desespere, isso passa junto com a crise. E muito provavelmente você não vai precisar de nenhuma medicação para a pressão. Se você tiver uma crise muito aguda e for procurar um socorro, o que você vai receber após a identificação de que o seu quadro é ansiedade, vai ser uma medicação para a própria ansiedade, por via endovenosa, através de comprimidos, mas o pronto-socorro médico, identificando que a ansiedade, vai fazer isso, vai medicar a sua ansiedade, através provavelmente de um benzodiazepínico, quer dizer, de um remédio que corta a sua crise de uma maneira muito rápida, e faz você, aos poucos, ir retomando o controle do seu próprio corpo. Junto com esses sintomas, vem muitos outros, gente. Muita coisa. Você vai sentir a sua boca seca, a sua produção de saliva vai diminuir durante uma crise dessa. Os tremores vêm por conta do suor, desse batimento, dessa tensão emocional gerada pelo disparo do mecanismo da ansiedade. Você pode sentir formigamentos nos braços e nas pernas, a sua circulação está diferente nessa hora. Você pode sentir o seu intestino, as suas funções estomacais, elas deixam de funcionar como estavam. E você pode ter vômito, como se o corpo quisesse te expulsar qualquer coisa que pudesse demandar mais esforço teu e tirar sua concentração do foco da luta, da fuga, daquilo que você precisa reagir naquele momento. Muitas vezes as pessoas têm muita diarreia também, porque o intestino para de fazer o seu papel do jeito que deveria fazer. Por isso você tem essa resposta com diarreia também. As tonturas, aquela sensação de quase desmaio. Dificilmente você vai chegar a desmaiar, mas você vai chegar muito próximo disso, com aquela sensação de que você está perdendo as forças, que você não domina seu próprio corpo e que no momento seguinte você vai perder os sentidos. Isso tudo é provocado pela ansiedade. A sensação de falta de ar, a respiração fica encurtada, fica aqui, ó, acontecendo aqui. A respiração não vai mais lá embaixo no músculo do diafragma. Você não consegue puxar o ar, a respiração está encurtada e rápida. Por isso que você tem muitas vezes a sensação também de falta de ar, de que o ar vai te faltar. O ar não vai faltar e o seu corpo está apenas respondendo a uma sensação física de ansiedade. Então, o que é a crise de ansiedade? A crise de ansiedade é essa resposta que a gente recebe, que começa no nosso cérebro e responde no nosso corpo. E o que provoca essa crise de ansiedade é um pensamento ansioso, uma situação ansiosa que te coloca nesse lugar. Espero ter te ajudado a entender um pouco melhor o
o que acontece com você quando você tem uma crise ansiosa. Acompanhe esse canal para mais dicas e mais informações sobre ansiedade. Até a próxima!